Palavra de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamento, palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Veja São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra é Deus. Por isso, João, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 7, ele diz: Pai, Palavra, Espírito Santo é a mesma coisa. Viu? É mudança de terminologia, mas a origem, a originalidade se trata do mesmo ser. E o Verbo era Deus. Verbo é palavra. Então, quando você fala palavra, Pai, Espírito Santo, está atribuindo ao mesmo ser que é Deus, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele, nesse grande Elá, Elohim, El, Elá, Elohim, sabe, esse grande Criador, esse grande Deus em potencial. Ali era Deus em potencial, que a palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Naquele tempo ele não era ainda expressado como Deus, começou a ser chamado de Deus quando ele criou seres humanos para o adorar, seres, criaturas, criação. E aí no verso 14, 2000 anos atrás, este ser, Elá, Elohim, este Verbo, a palavra, Espírito Santo, verso 14, resumiu-se em uma pessoa. João 1,14, e o Verbo, a palavra, o Espírito Santo, Deus, não é? Se fez carne e habitou entre nós, em forma de carne. Qual foi a carne que ele se fez? Mateus 1,23. A virgem concebeu e deu à luz o filho, e o seu nome foi Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ali era a carne de Deus, era a vida física de Deus entre nós. Para entendermos, para sofrer a tentação de humano, ele teve que se tornar humano para poder ajudar os humanos em forma física. Ele se tornou humano. Ali estava Deus caminhando entre o povo, curando as pessoas. Ali estava Deus libertando o endemoniado dos demônios. Ali estava Deus curando o cego da cegueira. Ali estava Deus libertando aquele menino da epilepsia, que era demônio. Ali estava Deus transformando Maria Madalena de uma prostituta para uma santa de Deus. Ali estava Deus transformando a samaritana que vivia de marido em marido, alinhando a vida dela. Deus em carne humana. Eu te pergunto, quando ele morreu, Jesus morreu no Calvário, ele deu por encerrado o ministério dele? Leia São João 14, ele disse: as obras que eu faço. Ele virou para os seus discípulos: você te considera discípulo de Jesus? Creia nisto. Ele afirmou em São João 14, eu vou para o Pai, porém não vos deixarei órfão. Órfão é filho sem pai. Ele disse eu, pronome pessoal. Ali era Deus falando através dos lábios de Jesus, homem. Eu voltarei para vós e estarei em vós, e a obra continuará, não parará com a minha morte, mas continuará em vós. Portanto, era um homem ungido, Jesus. Agora é uma igreja ungida, continuando o ministério fecundo que Jesus desenvolvera na terra quando ele estava aqui. Veja, João 1,14, ali era Deus em forma física, e o Verbo, que é Deus, que é a palavra, que é Espírito Santo, que é o Pai, se fez carne. Por isso que Jesus afirmou em João 10,30, eu, homem, e o Pai, a palavra, o Espírito Santo, somos unidade simples, carne e espírito, não é? Jesus e Deus. E habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então vem o verso 18 de São João, capítulo 1. Deus, o Pai, o Espírito, que é João 1, princípio era o Verbo, palavra, Espírito.
Não tem jeito de você ver um espírito, tem de enxergar um espírito. Não, não tem como. Então João 1,18 disse: Deus nunca foi visto por alguém. O Deus, o Pai, o Espírito, a palavra, não é? O Filho unigênito, Jesus, físico, que nasceu de Maria, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Deus, o Pai, o Criador, o grande Elohim, El Shaddai, é conhecido, foi conhecido no físico, na carne do Filho unigênito. Jesus nascera de Maria, então ali estava Deus encarnado naquele material, naquele ser físico chamado Jesus Cristo. Mas ali era uma unidade simples, porque se tratava do Espírito, que é o Pai, que é a palavra, que é o Verbo, morando na carne física de Jesus. João 10,30 ele diz: eu, carne, o Pai e Espírito, somos uma unidade simples, não composta, porque é uma unidade do Pai, do Espírito e da carne. Por isto que ali Deus teve liberdade de se expressar de uma forma intransponível, de uma forma sobrenatural, de uma forma que ninguém pôde superá-lo naquele vaso de carne chamado de Jesus Cristo. Ali estava a morada de Deus, o tabernáculo de Deus, encarnado, vivendo naquele vaso chamado Jesus Cristo. Ali Deus falava, ali Deus olhava, ali Deus ouvia, ali Deus sentia, sentimento de Deus naquele coração. E hoje continua o ministério a mesma forma. Deus continua falando em vasos de carne. Meu lábio, meus lábios, seus lábios, pode ser a sequência da expressão de Deus na terra, expressando a sua palavra integral. Seus ouvidos não foi feito para ouvir asneiras pecaminosas, foi feito para ouvir a palavra de Deus. Seu coração foi criado para ter o sentimento sacerdotal, sentimento de Deus, sacerdotal para o que crê, porém sentimento de pesar, de abnegação para o pecado. Você ama o pecador, mas você tem abnegação, nojo do pecado. Assim é como Deus se comporta: ama a justiça e abnega as trevas, a sujeira, o pecado. Deus ama a coisa pura e tem nojo das coisas erradas. Deus nunca deixou de se posicionar assim. Nos profetas do Velho Testamento ele se posicionou assim, em Jesus ele se posicionou assim, e agora hoje na sua igreja que caminha sobre a terra, ele continua se posicionando assim. Certo é certo, errado é errado, pecado é pecado, verdade é verdade, mentira é mentira, verdade é verdade. Você tendo Deus, você tendo o Espírito de Deus, você terá a mesma maneira de Deus, de agir, de pensar, de olhar, de viver, de atuar. Você será a sequência do ministério do grande Deus na terra. Por isso que Jesus, quando ele estava no mundo, ele dizia para os discípulos: eu sou a luz do mundo. Mas quando ele estava para sair daqui, para morrer, antes de partir, ele virou para os discípulos e disse: agora vós sois a luz do mundo. Em outras palavras, irradie esta luz, mostre ao mundo o clarão da luz de Deus em vocês. Em Pentecostes, em Atos capítulo 2, ele se derramou em sua igreja, materializou em sua igreja, e logo o primeiro ato da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, foi irradiar a luz. 3.000 almas em 15 minutos, Pedro irradiou a luz e ganhou para Jesus 3.000 almas de uma só vez, porque a luz, ela espanta as trevas, a luz espanta o pecado. Seja cheio da luz, Cristo é a luz. Deus te abençoe. Olha, nós queremos te ajudar, venha.
Nossa igreja está ali no Pedregal, bairro Pedregal, no Novo Gama. Novo Gama é em torno de Brasília. Bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, no bairro Pedregal, ali no Novo Gama, o entorno de Brasília. Também ali em Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, você entra na página e pega o endereço da nossa igreja ali em Taguatinga Norte. E os dias de culto, esteja lá conosco. Os nossos cultos são abertos para todos vocês. Tudo o que queremos é irradiar esta luz em seu coração. Deus te abençoe. Venha, venha, queremos te ajudar. Seja abençoado. Nosso abraço em nome de Jesus.